A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia! Que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje, 7 de janeiro. Hoje você estará ouvindo dentro de instantes o pastor Antônio Júnior trazendo uma palavra muito oportuna para os nossos corações e sala de prosa, o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias estarão falando sobre não desanime. Diante de tantos desafios, de tantos obstáculos, nós precisamos de crer e confiar no poder de Deus. Fiquemos com Sala de Prosa. Sala de Prosa, gente boa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Blusa procurar que você tem mesmo. Uma vez aqui eu estava conversando com um cigano no CPL. E ele falou assim, Gadjon é branco. Gadjon, eu vou lhe dar uma blusa. Mandou pela correio mesmo. Espetacular, isso é exponencial. Essa é proparoxeno, menino. Ó, Sala de Prosa hoje é para dizer para você, não desanime. Não desista, não chute balde. Ele tá cheio, calma. Ó, igual o negócio caiu aqui, não faça isso. Fica firme, hein? Daqui a pouco. Ô mestre, na pandemia, tanta gente desistindo do casamento, aumentou o número de divórcio, de suicídio, cara desistindo da fé, pastor desistindo da igreja, a igreja desistindo do pastor. tá por todo lado, mestre. É Deus. Ô, mestre, o que leva, quais as causas verdadeiras, assim, que o cara desanima? Eu penso que o desânimo é consequência de circunstâncias que não são bem processadas no coração. Porque circunstância difícil, vamos sempre ter. Nunca deixou de ter, né? Nunca deixou de ter. Um dia desse, conversando com um reverendo, ele falou comigo, Jeremias, como é que a gente leva o ministério nesse tempo tão difícil? Eu falei, gente boa, quando que foi fácil? Nunca foi. O que precisamos, primeiramente, é olhar as circunstâncias pela lente, pela ótica de Deus, porque isso é exatamente sabedoria. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Qual o propósito de Deus? Não é como é que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por isso? A pergunta é outra, como é que eu posso glorificar a Deus nessa circunstância? Que lição eu posso aprender para a minha vida? O que Deus quer trabalhar, fazer na minha vida com isso? Isso já ajuda bastante. Já ajuda a elevar-se. Elevar-se. Ó, no Salmo 30, gosto desse Salmo, você está escrevendo sobre o Salmo, né, mestre? Isso, varão. Vou Coisa publicar boa. o primeiro volume agora, daqui a um mês. Aleluia! É boa, boa, boa. Ó, Salmo 31, verso 24. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Engraçado, mestre. Esperai no Senhor e esforçai-vos. Pois é. Quanto mais você confia em Deus, mais ativo você é. É boa, boa, boa. Gostou dessa? Quem mais pensa no céu é quem mais é ativo na terra. Quer dizer que quem mais crê na predestinação devia ser o evangelista mais fervoroso. É isso aí. Porque Deus vai salvar mesmo, é? É isso aí. É desse jeito. Esperai e esforçai. E esforçai. Dá mais uma esticadinha. Uma marteladinha. Dá mais uma marteladinha. Dá uma martelada aí. Uma marteladinha. Eu acho que quando você espera em Deus, isso não significa passividade. E significa que você sabe que Deus está no controle. E o Deus que está no controle, por sua bondade e graça, permitiu que você fosse cooperador com Ele no seu projeto.
sabendo que esse projeto é vitorioso. Então você se torna muito mais dinâmico, muito mais entusiasmado com a vida, com aquilo que Deus chamou você para fazer. Quando a gente lê Jeremias 29 me impressiona porque começa dizendo assim: Nabucodonosor deportou Israel para a Babilônia. Logo depois, ali, verso 3 ou 4, diz assim, versos, parece que 6 ou 7, Jeremias escreve uma carta, diz assim: assim diz o Senhor, eu vos enviei para a Babilônia. Essa é boa, boa. Olhar Da perspectiva de Deus. Da perspectiva de Deus. Olhar da perspectiva bíblica. Olhar que a estação do coronavírus não pegou Deus assim de surpresa. Pastor Jeremias, o senhor está levantando uma questão, você está levantando uma questão fundamental. A teologia boa, a teologia bíblica, ajuda a gente a enfrentar os dramas da vida. Se a teologia não está boa, se a coisa não está bem resolvida na nossa cabeça, à luz da verdade, quando entra um problema, a pessoa entra em crise, mas acho que Deus não me ama. Eu acho que eu estou sozinha nessa, eu acho que Deus se esqueceu de mim. O cara acha que Deus tirou ele do grupo. Deletou. Então, a sã teologia ajuda você a enfrentar, dá musculatura espiritual. Deus não bloqueou você no Instagram dele. Você não foi bloqueado nem restringido. É preciso reabiblar a sua mente, porque os ataques para desanimar vêm. São muitos. Vêm dos de casa? Principalmente, às vezes. Às vezes até aqueles amigos, eles não sabem. Às vezes já aconteceu isso com você, mestre. Você está sofrendo, o cara é seu amigo, em vez de ele te ajudar, ele acaba diz no sertão assim, acaba de escangalhar o seu jeito. Nas palavras de Jesus, é esmagar a cana quebrada. Esmaga o cara, fala, você não pode, porque você tem que ser assim, tem que ser assim. O cara não está com... O cara está precisando de colo, está precisando de colo. Não, ele está precisando trocar o pneu dele furado, um macaco que ajuda ele a levantar. Tem horas, Pastor Seni, tá vendo? Nós estamos com o Seni no coração. Seni, você está no nosso coração, irmão. É isso mesmo. Tem hora que a gente precisa de colo e não de vara. Mestre? Você já precisou de colo, mestre? Muitas vezes. E achou? Achei, graças a Deus. Graças a Deus. É muito bom ter amigos, porque eu gosto de uma frase, não é minha, mas eu adotei como minha já. Amigo é aquele que confronta você no particular e defende você em público. Gente boa, tá precisando de ser amigo, hein? Os caras estão metendo o pau nos seus amigos aí, você, vê se você abre essa boca sua aí, beleza? Mas, pastor, tem um texto que me impressiona muito, está lá em João 14. Os discípulos estavam para baixo, desanimados. Então, não perde não. Discípulo de Jesus também pode ficar para baixo. É a situação que você está vivendo aí. Então, escuta aí um pouquinho, beleza? Aí Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração. Coração turbado é um coração inquieto, desassossegado. Ou pelas circunstâncias, ou pelos sentimentos, ou pelas injustiças sofridas, ou pelas dores naturais da vida. Jesus tinha acabado de falar para eles assim, que ele ia voltar para o Pai. E eles apostaram todas as fichas deles em Jesus. Era o mestre, era o Senhor, era o amigo, era o conselheiro, era o operador de milagres, era o porto seguro deles. Eles não tinham entendido ainda o propósito. Eles estavam ficando órfãos, coração turbado. E tantas vezes a gente sente esse coração turbado. E Jesus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Então Jesus é a fé em Jesus. Segundo, é a consciência de que tem um céu. Aqui não é o fim da linha. Terceiro, Jesus vai voltar. Aleluia! Vai voltar. Gente boa, nós somos avós agora, né, menino? É bênção. E de vez em quando a gente põe os netos no colo. E às vezes a gente dá uma palmadinha assim, para dar uma consolada nele, ou dar uma sacudida. Um dos meus netos, ele deita assim, não é? E você está tendo essa experiência, colo. Quando eu fui operado do câncer de próstata, mestre,
Eu estava assim tão preocupado e aflito. Já tinha conversado com minha mulher e falado com meus filhos. E minha mãe, 94 anos, ao entrar para a sala de cirurgia, ela me ligou. Antes de eu entrar, uns 2 minutos antes. Ela disse: meu filho, Salmo 131. Como... Vou até ler, mas que emocionei aqui de lembrar isso. O Salmo 131, ela citou de cor para mim, dizendo assim: Senhor, meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, nem me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Pelo contrário, fiz sossegar e acalmar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta no colo de sua mãe. Tal é minha alma para contigo. Espere Israel no Senhor desde agora e para sempre. Ela falou comigo: meu filho, vá para o colo de Deus. Vá para o colo de Deus, o Senhor vai cuidar de sua vida. Ei, você que está jogando, chutando balde, desanimado, medite no Salmo 131, vá para o colo de Deus. E como que a igreja pode dar colo, mestre? Amando, em vez de censurar. Cuidando, em vez de condenar. Acolhendo, em vez de jogar fora. De vez em quando, mestre, tem umas pessoas tão desanimadas que se você não cuidar, você perde a paciência com ela. Não. Então se acalma, porque hoje é ele que precisa, mas amanhã pode ser você. Ninguém é tão sustância... autossuficiente. Não que fala assim: eu nunca vou precisar da ajuda dele. Hoje, pode ser que o Senhor reservou essa sala de prosa para você que tinha dito assim: ó, eu desisti. Eu desisti. Eu vou jogar a toalha. Nunca mais eu volto naquela igreja. Calma, calma, calma. Eu vou sair desse casamento. Calma, calma, calma. Eu vou deixar de gostar da sala de prosa. Você tá doido, rapaz? Que é isso? Não desista, esforçai-vos, tá? Levante um pouquinho. Caminhe um pouco mais. Caminhe um pouco mais. Espere um pouco mais. Tenha um pouco mais de paciência. Vamos orar, mestre? Vamos. Vamos orar os dois. Vamos. Eu oro primeiro hoje, Tá pode bom. ser? Pode ser. Hoje não, agora, na sala de prosa aqui. Né? Senhor Jesus, já estive tantas vezes, Senhor, nessa esquina, de pensar, eu continuo, eu não continuo. E aí o Senhor levantou um consolo, uma palavra bíblica, um irmão, um amigo, até um estranho, Senhor. Uhum. Até, Senhor, já fui encorajado por gente que nem crê na Bíblia. Senhor, muito obrigado. Ajuda-nos, Senhor, a sermos aqueles que consolam, encorajam e abençoam. Amém. Abençoa teu servo, que ele se esforce hoje e tua serva. Amém. Esse jovem, Senhor, se esforce para vencer o pecado, se esforce para não desanimar na fé. Amém. E abençoa esse pastor e essa igreja, Senhor. Amém. Que eles sejam fortalecidos em seu coração, não se sinta órfão. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus amado, oramos para que Tu venhas ao encontro do aflito, Amém, do Senhor. desanimado, do triste, do abatido de espírito, daquele que está prostrado, caído, sem ânimo para retomar a caminhada. Em nome de Jesus, traz um alento novo, mostra um sinal do Teu favor, restaura essa vida, restaura esta alma, restaura esta família, restaura este casamento. Amém, Senhor. Refaz este ministério, Amém, reaviva esta igreja, em nome de Aleluia. Jesus. Amém, Senhor. Nós aguardamos em Ti, os nossos olhos estão postos em Ti. Tu és Amém, o Deus Senhor Consolador, Deus. Sim, Deus. o Deus que nos consola em toda a nossa angústia, Isso. para consolarmos outros que estiverem passando pelas mesmas tribulações. Amém. Levanta-nos também como consoladores, como alguém que tem uma palavra boa, de encorajamento, de vida, de ânimo para o coração do aflito. Amém. Ó Deus, louvado seja o Teu nome por esse tempo aqui, por esse bate-papo aqui. Amém. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. No começo está de cabeça para baixo, mas agora a sala de prosa, hein? Pedindo você, papai e mamãe, não disse aos teus filhos não. Pedindo você para não desistir.
e continue esperando no Senhor. Porque Sala de Prosa tem esse propósito de querer aproximar o nosso coração do coração de Deus. Oferecimento da luz para o caminho, a sustância desta. E da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, uma igreja sustância para você e para sua família. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço, gente boa. Tchau, gente. Irmãos, graças e paz, amém? Abra a sua Bíblia no Salmo bem conhecido, 37. Verso de número 5. Eu queria fazer uma convocação a toda a igreja, aos que estão aqui, aos que estão em casa nos acompanhando. Vamos partir para o desejo de Deus. Amém? Vamos partir para o desejo de Deus. E aí eu queria ler esse verso do Salmo de número 37, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Em 1984, o Grupo Logos lançava o que até então se conhecia como LP, disco de vinil, intitulado Situações. E dentre as músicas está uma intitulada Agrada-te do Senhor. Essa canção tornou o Salmo 37 conhecido desde então. E como nesses últimos dias, particularmente, nós estamos, na verdade, falando e lembrando do período que nós estamos vivendo, ou seja, nós estamos no final do ano. Pensar sobre a nossa vida com relação aos propósitos, às realizações, às motivações, penso eu, se faz necessária e é frequente nessa época. E aí nós lembramos das coisas que nós sofremos, as decepções que presenciamos e como a nossa vida ela é marcada por decepções. Tem pessoas que passaram pelo divórcio, término de um noivado, de um namoro, filhos que se rebelaram contra o pai e a mãe e os envergonharam. Outros ainda que foram golpeados pelo desemprego, pela traição de um amigo, de um cônjuge, ou mesmo pela perda de alguém tão importante como um familiar. E diante dessas decepções, fatalmente nós vamos perguntar, ou suscita esse questionamento na nossa mente: qual é o plano de Deus tem para mim? O fato é que as decepções da vida, elas nos machucam.
ela arrasa o nosso coração. Ficamos fracos, frágeis. E o pior, ainda tem gente que chega para dizer que nós somos complicados, que nós somos mole, que nós estamos em pecado, que não temos fé ou qualquer outra coisa. E fatalmente, pela nossa negligência com a palavra, pela nossa negligência em não ser periódico na frequência das adorações públicas, que é o culto, de não subir à casa do Senhor, nós nos tornamos fatalmente, de fato, frágeis. E então a dúvida da incredulidade, ela crava o nosso coração, a nossa mente, ao ponto de nos desesperarmos diante de situações difíceis. O salmista, escrevendo o Salmo 44, verso 25, ele diz: pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso ventre se apaga a terra. Amados irmãos, o fato é que Deus tem sim um plano para cada um de nós. O apóstolo Paulo, ciente que sua vida e ministério estava no controle de Deus e que as coisas que aconteciam com ele estava ajudando a fortalecer a sua fé e a comunhão com Deus, ele expressa essa ideia quando ele escreve também um texto muito conhecido de Romanos, capítulo de número 8, verso 28, quando ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou então traduzir para você, melhor, parafrasear para você: cooperam para todos aqueles que são crentes. Porque só quem ama a Deus é crente. O mundo não ama a Deus, pelo contrário, o mundo odeia Deus. Mas o crente, ele ama a Deus. E se você é crente, todas as coisas, absolutamente todas, o desemprego, a traição, o desânimo, a doença, o que afligir a vida do crente, está cooperando para fortalecer a sua fé, para lhe basear, para lhe rebustecer de fé. Ele completa: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eu não tenho dúvida que Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Ei, irmão, Deus tem um plano na tua vida. E a primeira revelação desse plano foi que você levantou a mão para Ele, dizendo: eu aceito Jesus. Esse plano maior já está estabelecido. E depois que a gente conhece Ele, então nós vamos conhecendo os outros planos que Ele tem para nós. Porque a nossa caminhada agora é junto com Ele. É anelado a Ele. Aleluia. É com Ele. É interessante que neste mesmo capítulo de Romanos, Paulo fala de uma forma bem clara e nos assegura que Deus planejou algo eterno para nós. E o plano de Deus se baseia em fazer-nos a imagem do seu Filho. Eu vou só repetir, tá? Deus fez um plano. Ele planejou, Ele arquitetou.
E o plano que Deus arquiteta é eficaz. Por quê? Porque vai acontecer. E Ele então planejou que eu e você fôssemos feitos à imagem do Filho dele. Aleluia. Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E para isso, o próprio Deus, Ele então conduz esse plano. O mesmo, Ele processa esse plano em cada etapa, desde o início até o fim. Verso 30 da mesma carta de Paulo aos Romanos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este justificou, e aos que justificou, a este glorificou. Percebe o plano arquitetado e Deus conduzindo esse plano na sua e na minha vida? Plano salvífico. Esse plano revelado se mostra então com duas qualidades. A primeira qualidade dela é que esse plano ele é redentivo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? É o verso 35. E a ideia é que fazer a opção por Cristo é algo seguro. Fazer a opção por Cristo, então, tem essa segurança. Então, essa forma redentiva, porque Deus, então, através da palavra e do Espírito Santo, nos fez enxergar o lamaçal de pecado que nós estávamos, havendo, então, uma regeneração, ou seja, nós nascemos de novo. Essa característica redentiva. E eu destaco, então, a segunda característica redentiva, baseado no que Marcos escreveu no capítulo 16, verso 16. Quem crer em mim, quem crer e for batizado, será salvo. Ou seja, a nossa segurança desse plano perfeito que Deus fez e arquitetou para nós estarmos, é quando nós estamos em Cristo, crendo e sendo batizado. O texto que nós lemos no início é mais um salmo composto pelo rei Davi. E é interessante notar que esse salmo, mais uma vez, ele nos chama a atenção para as solicitudes da vida, as preocupações com as coisas desta vida. E é interessante que Deus sempre nos chama a atenção sobre isso. Ele sempre está nos chamando a atenção porque Ele conhece o nosso coração. O nosso coração, então, ele se preocupa muito com as coisas da vida. O coração nosso, ele é tendencioso a, então, trilhar a nossa vida baseado nas solicitudes. E Deus então chama a nossa atenção, e eu quero então basear com o que Paulo escreveu aos Romanos, de que nós estamos agora realmente nessa nova vida, e que a nossa nova vida não se baseia nas circunstâncias, nas solicitudes da vida, mas se baseia na promessa de Deus, em que Ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e que agora o nosso objetivo tem que ser o seguinte: vamos partir para estar no desejo de Deus. A gente sempre escuta as histórias da seguinte forma: eu queria que meu filho, quando crescesse, fosse jogador de futebol. Eu queria que meu filho, quando crescesse, fizesse medicina.
Eu queria que meu filho, quando crescesse, fosse um advogado. Enfim, são muitos e muitos sonhos e desejos que os pais têm para com os filhos. Alguns deles percorrem esse caminho e chega o desejo do pai. E há uma completude, uma felicidade, quando então o pai olha para o filho e diz: ele fez o meu desejo e eu estou contente com o que ele fez com o meu filho. Vamos pegar essa analogia e vamos olhar para o nosso pai. Já pensou? Você está o tempo todo no centro da vontade de Deus, e Deus olhar para você e dizer: esse meu filho, essa minha filha, sempre faz os meus desejos. Que vida impactante a gente teria, irmãos. Que vida, aleluia, abençoada nós teríamos se nós nos colocarmos a fazer o desejo de Deus. E como nós temos sempre aprendido, estar no centro da vontade de Deus, ou fazendo o desejo de Deus, necessariamente não vai ser o seu desejo. Nem sempre você vai ter vontade, nem sempre você vai querer, porque o teu coração é enganoso, porque você está preocupado com as solicitudes da vida, porque você passa por tristezas, tribulações, você passa por doença, por perca de parente, por traição, por ofensas. Mas nada desse bojo, desse bolo, pode retirar da tua vida a vontade, a força, o ímpeto de fazer o desejo de Deus. Jeremias deixa bem claro essa questão do coração, no capítulo 17, verso 9, quando ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Irmãos, nós olhamos tanto para a vida do próximo. Por que a gente olha tanto para a vida do próximo? A gente deveria, irmãos, olhar para nós mesmos e deixar de olhar tanto para a vida alheia. E toda vez que a gente olha para a vida alheia, nós olhamos e nos indignamos quando o outro... A gente está baseado assim, de olhar para a vida do outro, a gente fica indignado quando o outro está prosperando. Agradeço a todos que estiveram conosco. Nos reencontraremos na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Visite a igreja mais próxima da sua casa. Se você quiser nos visitar, a Igreja do Calvário está de portas abertas às margens do Açude Velho. E eu espero que você esteja conosco nesse domingo, Escola Dominical, às 9 horas e culto divino, às 18 horas. Até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir.